minha família, todos os meus colegas. Eu abandonei São Paulo no auge da fama e voltei para o interior. Retornei para Bebedouro, Colina, e comecei a clinicar com humildade os meus pacientes. E nos intervalos escrevi as minhas ideias. Comecei a atender pacientes de Colina, de Barretos, Bebedouro, depois de outros estados, e com muita humildade lhes digo de outros países, devido às ferramentas que eu propunha para que os pacientes deixassem de ser vítimas da sua depressão, dos seus pensamentos perturbadores, da sua angústia, e se tornassem autores da sua própria história. E durante o processo de pesquisa, as minhas filhas nasceram. Nasceu a Camilinha, minha joia, minha filha mais velha, que hoje é psicóloga, meu tesouro, eu sou apaixonado por ela. Nasceu a Carol com tanta sensibilidade, extremamente gentil, afetiva, também meu grande tesouro. E nasceu a Cláudia, minha filha mais nova, minha caçulinha, com uma doçura sem precedente. E elas cresceram vendo o pai escrevendo as ideias, mas nunca publicava um livro. Quando a Camila estava com 11 anos de idade, eu mais uma vez me atrasei para um compromisso, porque estava absorto, concentrado na construção de conhecimento. Teve um dia que eu me sentei às 9 horas da manhã e saí meia-noite diante de uma máquina rude de escrever. Não saí para almoçar, para jantar e para fazer necessidades fisiológicas. O mundo das ideias havia me cativado. Nesse dia, minha esposa buzinava no carro, estávamos atrasados, e eu precisava terminar aquele parágrafo, precisava concluir aquela ideia, e ela me pressionava e eu estava confeccionando, até que encerrei. Quando entrei no carro, a Camilinha fez a pergunta fatal, que não pode calar: papai, quando você vai publicar o seu livro? Minha esposa olhou para ela e lhe disse: minha filha, seu pai nunca vai publicá-lo, porque o dia que ele publicar, ele vai morrer. Ela brincou, porque desde quando namorávamos, ela me via com esse sonho de escrever e publicar livros sobre uma teoria ligada ao funcionamento da mente. Bom, passaram-se 25 anos e eu escrevi mais de 3.000 páginas. Como publicar um livro tão grande? Eram 400 e ninguém queria publicá-lo. 3.000, impossível. Eu resumi o texto e enviei para as editoras. Eu ia no pequeno correio da cidade de Colina e enviava, pegava nas livrarias o expediente editorial, os endereços, enviava e esperava as respostas, que demoravam meses, meses e meses. Algumas nunca vieram, golpeando a minha emoção. Outras vieram com mensagens pseudo-elegantes: olha, o seu livro não preenche a nossa linha editorial, o seu livro é interessante, mas infelizmente não podemos publicá-lo. Isso feria o meu sonho e me fazia relembrar desde os tempos em que eu, um simples estudante, ficava no diretório acadêmico escrevendo: é melhor desistir. O meu sonho de contribuir com a humanidade, pelo menos de contribuir de maneira mais vultuosa para que outras pessoas pudessem incorporar essas ideias, não se realizará. É melhor eu contribuir apenas como médico no meu consultório. Mas, como eu disse, sonhos não são desejos. Provoque um sonho, ele se torna um monstro. Ele cria raízes e te faz alçar voos inimagináveis. E eu percebi desde cedo que sonhos sem disciplina produz pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Os jovens do mundo todo
estão divorciando esses dois fenômenos. Por isso, grande parte deles não terão chance nessa sociedade altamente competitiva, exclusivista e que exige habilidades intelectuais como ousadia, garra, metas, capacidade de escolha, capacidade de se colocar no lugar dos outros, capacidade de transformar o caos em oportunidade criativa. Os jovens divorciaram esses dois fenômenos e estão contraindo essas habilidades intelectuais e emocionais. Até que, depois de anos, como se fosse o último minuto de jogo, o último ato de uma peça teatral, uma editora apostou no projeto, a Cutrix. E eu publiquei, afinal, o livro Inteligência Multifocal. A duras penas tive que reciclar o texto, porque ele era muito complexo. Eu me lembro que eu retirei do texto cerca de 400 a 500 termos, já que a teoria não era compreensível nem pelos meus editores. E a minha teoria, só falando rapidamente sobre ela estuda a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos. Freud, Jung, Adler, Piaget, brilhantes construtores de conhecimento, usaram o pensamento pronto para produzir teorias sobre o processo de formação da personalidade, o desenvolvimento de traumas, contração do processo de aprendizado e assim por diante. Mas eu produzi teoria sobre como se constrói pensamentos. Está na base. Eles usaram o pensamento pronto. Eu estudei como se constrói pensamentos e não sabia que essa área é uma área pouquíssimo estudada na ciência. E esse estudo abriu o leque da minha mente e me gerou uma implosão de humanismo sem precedente. Ao estudar como se formam as ideias, sejam elas lúcidas ou estúpidas, como se formam as emoções, sejam elas promotoras da tranquilidade ou do medo, ansiedade e fobia, eu percebi que, na verdade, como eu disse, não há celebridades e anônimos. Eu já tratei de muitas celebridades, já tratei de algumas pessoas mais ricas desse país, mas quando eu analisava um mendigo, um psicótico, uma pessoa anônima, eu tinha convicção plena de que eles constroem cadeias de pensamentos, tais quais um ícone social. Mesmo um iletrado que nunca sentou nos bancos de uma escola, quando ele entra na memória, em meio a bilhões de opções, resgata um verbo e os conjuga tempo e espacialmente, ele realiza um fenômeno mais complexo do que um buraco negro, que é capaz de sugar e destruir planetas e estrelas inteiras. Um processo tão complexo do que um pesquisador, um intelectual de Harvard, quando defende uma tese ou ganha um prêmio Nobel. Vou fazer um exercício para vocês entenderem o que eu digo. Imagine eu vendar os seus olhos agora e te pedir para você sair e ir na periferia da cidade e encontrar uma pessoa, mas eu não vou te dar o endereço. Será que é possível? Imagine se eu te falar ainda, você tem que procurar o endereço de tal pessoa, mas não tem bússola, apoio e nem GPS. Será que é possível? E imagine mais ainda, você não pode esbarrar em uma parede, em uma pessoa, em um carro, em todo o trajeto, de olhos vendados. Será que é possível? Sim ou não? E como vocês encontraram a palavra não em meio a bilhões de opções, no escuro da memória, se a cidade da memória, do córtex cerebral, é milhões de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo? Os cientistas não estudaram essa área. Pensadores usaram o pensamento pronto, mas não se abismaram com o processo de construção de pensamentos, com o processo de confecção das ideias, com o mundo das imagens mentais. Que Homo sapiens é este que é capaz de entrar no escuro da sua psique e produzir pensamentos que o perturbam? Quantas pessoas aqui faz o velório antes do tempo? Sejam sinceros, ou seja, sofre por antecipação. Levante as mãos. A maioria. Os melhores profissionais estão sofrendo por antecipação. Eles produzem ideias que os perturbam, que os angustiam.
e não sabe que mesmo essas ideias que esmagam seu prazer e sua tranquilidade são produzidas com uma complexidade sem precedente. Até mesmo um paciente psiquiátrico que tem delírio ou alucinação, tem ideias de perseguição, acha que o mundo conspira contra ele, quando vê alguém falando na televisão, pensa que o personagem da televisão está se referindo a ele. Mesmo uma mente desagregada, desestruturada, sem parâmetros da realidade, ela é altamente complexa. Quando você olha para os bastidores da mente, quando você estuda essa última fronteira, você tem vontade de abraçar cada ser humano, mesmo que ele não tenha nenhum glamour social. Você tem vontade de penetrar na sua intimidade e descobrir, como eu disse, as lágrimas que nunca foram choradas, como foi confeccionado os pesadelos que de alguma forma o aterrorizaram. E por que muitas vezes sofremos por antecipação? Porque somos tão complexos que quando nós não temos problemas, nós os construímos. Aliás, as mulheres são muito mais complexas que os homens. O dia que você achar que conheceu uma mente feminina, desconfie do seu sexo. As mulheres, elas são tão complexas que, quando estão estressadas, vão ao shopping, entra numa loja de roupa, veste uma série de modelos, alguns números, não sei como consegue, menor que o seu, e depois de uma hora aliviar a sua ansiedade. Mas deixaram a estressada vendedora porque quase não compraram nada. As mulheres são mais inteligentes, altruístas e solidárias que os homens. Na minha história, construindo conhecimento, eu percebi que os homens cometeram um erro crasso com elas. Elas foram tolhidas, queimadas, apedrejadas, elas foram silenciadas. Mas todos os grandes erros cometidos pela humanidade, guerras, homicídios, genocídios, exclusão, preconceitos, discriminação, foram basicamente cometidos pelos homens. Mas não se estudou a mente feminina e não foi aquilatado, arquitetado a sua sofisticação intelectual. Por isso que nós nunca demos para ela um valor no rol das sociedades que elas sempre mereceram. E nos meus livros, através da teoria da inteligência multifocal, através do processo de construção de pensamentos, tenho abordado em prosa e verso que é tempo das mulheres ocuparem os mais importantes cargos da sociedade, porque nós homens falhamos drasticamente. Somos instintivos, reagimos pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. Quando alguém nos ofendemos, nós devolvemos agressividade. Ou seja, nós somos algozes de quem nos frustra. E as mulheres, elas têm tendência a absorver, serem mais generosas, mais afetivas, se doarem mais. E por se entregarem mais, elas adoecem mais. A psiquiatria detectou que as mulheres têm mais depressão e outros transtornos psíquicos que os homens, mas não porque elas representam o sexo frágil, mas o sexo forte. Todo soldado no fronte da batalha tem mais facilidade de ser alvejado. Por isso eu lhes digo, queridas mulheres, sobre o ângulo da ciência, vocês devem ter a convicção de que sem vocês os céus da humanidade não teriam estrelas, nossas manhãs não teriam orvalho e a criatividade masculina não seria profícua. Obrigado por vocês existirem. Mas cuidado com o cartão de crédito. Ainda vou escrever um livro de uma mulher que entrou com 30 anos de idade num shopping e se perdeu durante 20 anos
e quando foi encontrada pelo seu marido, o encontrou cambaleante, um pouco com rugas, cabelos grisalhos, e ele a vê e fala: Maria, você foi encontrada e está tão jovem, mas quem é você? Eu sou teu marido. Mas você está tão abatido. O que aconteceu? 20 anos pagando o seu cartão de crédito. Brincadeira à parte, por favor. O estresse financeiro hoje é uma das causas mais relevantes para o adoecimento psíquico. Antigamente, nós considerávamos que traumas como privações, frustrações, perdas, doenças, estupro, bullying, formava o corpo de estímulos estressantes que iria adoecer um ser humano na vida adulta. Hoje, nós estamos claros que o estresse financeiro, se não gerenciado, pode ser um dos mais importantes fatores para adoecer o ser humano na sociedade moderna. Uma mente hiperpreocupante, tensa, tem grande facilidade de contrair o prazer de viver e levar um ser humano a uma vida miserável. Bom, depois que eu publiquei o livro Inteligência Multifocal, fiquei feliz, mas, por outro lado, fiquei triste, porque quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Ao abordar sobre a construção de pensamentos, eu não tinha habilidade para usar metáforas e explicar, elucidar para os leitores. Ou desistia dos meus sonhos, ou escrevia livros que democratizassem o conhecimento. E foi o que fiz. Escrevi uma série de livros, eu já estou na minha 29ª obra, e eu não esperava que fosse considerado o autor mais lido do Brasil na década passada, com mais de 11 milhões de livros, e talvez 30, 40 ou 50 milhões de leitores no Brasil, porque cada livro é lido por 4 ou 5 pessoas, de acordo com a Câmara Brasileira do Livro. Não escrevi em busca da fama, até porque nos meus livros, O Vendedor de Sonhos e O Futuro da Humanidade, eu digo que o culto à celebridade é um dos sintomas de uma sociedade doente. Vivemos na indústria da mídia, e a mídia tende a colocar alguns ícones como estrelas e a grande massa como anônimos. Na minha opinião, isso é um crime contra a autoestima e contra a valorização de cada ser humano. Como nós produzimos pensamentos com uma complexidade muito grande, nós temos a tendência a não analisar essa complexidade e valorizar alguns atos, valorizar alguns comportamentos, algumas imagens e exaltações que há na mídia. Focamos pessoas de fora e não valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor e nem valorizamos a nós mesmos. Uma pessoa que contrai a sua autoestima, que não percebe que é um mundo a ser descoberto, terá pequena chance de ter saúde psíquica e uma chance também contraída de libertar o seu imaginário e desenvolver novas ideias. Reitero, cada ser humano é uma estrela viva no palco da existência. E eu não esperava também que, após esses anos de carreira, recebesse um título de membro de honra de uma academia de gênios da Europa. Eu pensei comigo, eu, membro de honra entre os gênios, como eu engano bem, hein? Pois era a segunda nota da classe nos tempos do colegial. E eu estou mais do que claro, os meus livros estão sendo utilizados em institutos de gênios em várias nações para psicoadaptar esses gênios e estimulá-los a desenvolver habilidades sociais e competências intelectuais para que eles sejam produtivos, porque muitos gênios são especialistas numa área e têm uma vida intelecto emocional contraída em outras. Sim, eu estou mais do que claro que cada ser humano tem uma genialidade não genética. Cada ser humano tem um potencial criativo fascinante.
provavelmente mais de 90% do nosso potencial criativo está embotado ou contraído. Nós não encontramos soluções para resolver os problemas com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos colegas de trabalho, porque o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, o líder do teatro da mente, não é um grande diretor do script de nossas vidas. Nós não conseguimos provocar a nossa inteligência para encontrar respostas inteligentes em situações estressantes. Por exemplo, se alguém te ofendeu e você reagir como todo mundo reage, me machucou, eu retribuo, eu firo, você está sendo unifocal. Mas se libertar a sua genialidade multifocal, você vai utilizar a arte da dúvida e vai começar a bombardear a sua psique para oxigenar a sua capacidade de encontrar respostas inteligentes. Por exemplo, sem agredir o outro, você no silêncio da sua mente começa a gritar sem dizer palavras. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Devo eu ser escravo do ofensor? O que está por detrás da cortina dos seus comportamentos? Por que eu gravito na sua órbita e não sou livre, preservo a minha tranquilidade como um tesouro inestimável? Se os pais fizessem isso, quando os filhos os ofendessem, haveria muito menos agressividade no pequeno microcosmo da sala de casa. Se os professores também fizessem isso, na relação com os alunos, vários traumas, conflitos enormes, inumeráveis, em todo o teatro social, nas sociedades modernas, também serão resolvidos. E se nós ensinarmos crianças e adolescentes a protegerem a sua emoção nos focos de tensão, o fenômeno bullying nunca causaria desastres sem precedentes, como não causaria naquele garoto que assassinou meninas e meninos inocentes na escola de Realengo. A questão toda não é só prevenir o agressor, evitar que ele tome atitudes agressivas, mas também, e em especial, proteger o agredido, levá-lo a ter um eu, que é autor da sua própria história. Mas quem desenvolve resiliência na sociedade moderna, quem aprende a proteger a sua emoção? Eu vi muitos miseráveis morando em palácios, eram multimilionários, mas